Fala galera, bem-vindo à disciplina de resistência materiais, sou o professor Pablo Amorim, exercício tensão axial, no caso, tensões geradas devido à variação de temperatura, tensões térmicas, né? É um exercício, ele, assim, não lembro de ter visto algo na prática dessa forma, entretanto a gente vê vários materiais diferentes conectados, como uma tubulação de aço, com depois uma conexão aí vem uma tubulação de borracha, alguma coisa do tipo, né, um mangote, bom, até mesmo materiais diferentes conectados para desenvolver uma certa estrutura. Bom, o que acontece? Esse exercício ele fala o seguinte, é um exercício do Hibbeler, né, o 4.72 da 7ª edição, e ele fala lá, olha só, eu tenho lá 3 elementos, eles estão conectados, não importa como eles estão conectados a priori, tá? Nem entre eles, nem com a parede. O importante é que a conexão não deixe que ele caia, não deixe que ele se movimente. Tá? Ele tá fixado, ele está engastado nas extremidades e entre eles aí. Tá? Um elemento no total, ele tem aí 3,900, tá? 3.900 milímetros, 3,9 metros. E ele partido, né? Ele é composto por 3 materiais diferentes com esses comprimentos e essas dimensões. Perfis circulares maciços, com as dimensões de 300, 200 e 100 respectivamente. Aí nós temos alumínio, bronze e aço inoxidável. Bom, tipo de alumínio, né? 2014-T6. Bom, bronze e o aço inoxidável 304 lá. Essas propriedades dos materiais que a gente vai estar utilizando, vou mostrar onde a gente vai estar aplicando, elas são obtidas, lá no final do livro tem isso, né? E catálogos de fornecedores desses materiais. Vocês acham na internet isso facilmente, como eu já expliquei lá na parte teórica, tá? A descrição do exercício, o enunciado, está na descrição do vídeo e vocês também conseguem pegar lá também a parte teórica disso daqui também, que eu estou deixando o link aí embaixo. E o exercício fala, aumentei a temperatura, saí de 20 graus para 40 graus Celsius. Isso é, eu tenho uma variação térmica, um ΔT, né? ΔT, temperatura final menos temperatura inicial, eu tenho um ΔT de 20 graus Celsius. O que esses 20 graus Celsius influenciam nos meus elementos? Inicialmente eles foram fixados a 20 graus Celsius, então tá lá bonitinho, aumentei a temperatura para 40 graus Celsius, eu tinha uma variação de 20 graus Celsius. 20 graus Celsius é pouco, tá galera? A gente vê em alguns países aí que essa temperatura pode variar aí dependendo 40, 50 ou mais. Ou se eu tenho estruturas próximas a fornos, né? Alguma coisa do tipo, a temperatura pode variar ainda mais. Beleza? Então, essas propriedades são dadas no livro e nós também achamos em catálogo variação térmica de 20 graus Celsius. Qual a tensão no elemento alumínio, no elemento bronze e no elemento aço? Lembrando que tensão é força sobre área. Só que tem alguma carga externa aí? Não tenho. De onde são geradas cargas externas? Olha que bacana. Se eu aumento a temperatura, eu tenho o material dilatando. Se eu diminuo a temperatura, eu tenho o material contraindo. Aqui eu estou aumentando a temperatura, ele tende a dilatar. Ele vai forçar a minha parede. Suponha que a parede é rígida, ela não vai deformar. Ela faz o quê? Força contra aquela tendência de dilatar dos meus materiais. Então esse esforço, quando eu faço o diagrama de corpo livre, né? Quando eu venho trabalhar com o diagrama de corpo livre, que eu tenho esses 3 elementos, se eu aumento a temperatura e ele tende a dilatar, todos eles tendem a dilatar, né? Vamos exagerando aí. As minhas paredes não deixam, então elas fazem uma força contrária. Uma força lá no ponto A e uma força no ponto B, no ponto D. Beleza, então eu tenho já as forças que atuam no meu sistema aqui, no meu elemento. Beleza, se eu fizer a somatória de força em X, eu chego em nada. A única coisa que eu tenho é que as reações são iguais, porque eu não tenho nenhuma reação a mais. Eu vou chamar de R aqui, tá? Não tenho mais nenhuma reação. Não tenho mais nenhuma força que eu possa calcular, fazer somatória de momento, não chego em nada. É um exercício que estaticamente é indeterminado. E eu preciso trabalhar com deformações, nesse caso deformações térmicas. Vamos lá, para o essencial do exercício, igual o exercício que eu já fiz aí anteriormente, né? Dá uma olhada aí nos exercícios anteriores da playlist. Então eu tenho lá, aumentei a temperatura, eu tenho dilatação térmica. Ele tende a dilatar. Então todos os elementos tendem a dilatar devido à variação térmica, o alumínio, o bronze e o aço. Entretanto, eu tenho uma força fazendo a compressão. Qual é essa força? É esse R mesmo. Se eu corto essa seção aqui, qual que é a força interna? Olhando ela, RD. Se eu corto essa seção aqui, qual que é a força interna? RA, RD, tanto faz. Então, a força que atua nos 3 elementos é a força que as paredes fazem para comprimir, para não deixar ele dilatar.
né? Então, que eu chamei aí no caso de R. Esse R aqui, essa força que atua no meu elemento, que consequentemente é a força interna do aço, é a força interna do bronze, é a força interna também do alumínio. Todas elas são iguais ao próprio R, beleza? Se eu tiver alguma força externa aqui, aí eu tenho que fazer médias seções, separar bonitinho, né, para achar isso daí. Beleza, vamos lá. Então, todas elas tendem a aumentar. Quem não deixa aumentar é a parede. Então aparece também aqui as forças referente à compressão, referente ao opa, não vai aumentar. Então agora eu tenho uma força realmente atuando, que é a parede. Então essa é a minha força externa que está atuando, que vai me gerar essas tensões. Essas forças aqui, lembrando que vem na fórmula lá de deslocamento, né? Fórmula de deslocamento, eu tenho força vezes comprimento dividido pela área e módulo de velocidade. Deslocamentos térmicos, né? É o coeficiente de dilatação térmica vezes o comprimento do meu elemento vezes o ΔT, a variação térmica. Então, galera, é pegar cada um desses daqui, ó, e substituir aqui dentro da minha fórmula para cada elemento. Então, vamos lá. Dilatação térmica do alumínio. Eu botei um T aqui para diferenciar a térmica do que é força realmente. Então, dilatação térmica do alumínio. O coeficiente linear de dilatação térmica do alumínio vezes o comprimento do alumínio que está aqui, 1,2, vezes, né, o ΔT do alumínio. Que o ΔT é igual para todo mundo, é 20 graus Celsius. Aí eu vou lá para o bronze. Coeficiente de dilatação térmica linear do bronze vezes o ΔT, vezes o comprimento do bronze vezes o ΔT e também do aço inoxidável. Depois eu vou para a dilatação gerada pela força que é de compressão. Força interna do alumínio vezes o comprimento do alumínio dividido pela área do alumínio, módulo de velocidade do alumínio e por aí vai, para cada um desses elementos. Bom, o que nós temos aqui? Tá tudo positivo, né? Na hora que eu for fazer as contas, né, não vai bater, alguma coisa vai dar negativa, porque o que ele tende a ganhar, isso aqui tende a diminuir. Eu poderia simplesmente falar assim, aqui é negativo porque é compressão, é negativo porque é compressão, é negativo porque é compressão, considera essa força negativa, essa força negativa, essa força negativa. Mas a gente sabe que quando nós fazemos aqui o método das seções, né? Vou pegar aqui essa seçãozinha. Se eu tenho aqui aquele meu aço inoxidável aqui, ele sofrendo a compressão, a força interna, com a compressão gerada pelo RD, a força interna do meu aço vai ser o próprio RD e por ser compressão, posso jogar negativo. Então, ó, já estou jogando negativo. Vamos lá, vamos fazer as substituições. Tenho lá, para as tensões térmicas, coeficiente linear de dilatação térmica, está aqui, coeficiente linear de dilatação térmica do alumínio, vezes o comprimento do alumínio, vezes o ΔT dele. E aí para o bronze também, coeficiente de dilatação térmica linear do bronze, vezes o comprimento do bronze, vezes o ΔT. E para o aço também, idem. E aí eu entro nas forças. Isso aqui tudo, galera, é um elemento só, tá? Isso aqui tudo é um elemento só, porque estava muito grande, não ia caber no quadro, eu ia ter que chegar para cá. Tá? Então estou seguindo aqui como elemento só. Bom, e aí eu entro nas minhas dilatações geradas por essa força de reação aí da parede. Então nessa daí que eu coloco que ele é compressão, eu joguei um negativo agora. Poderia simplesmente ter jogado R e falar tudo positivo, vamos jogar aqui tudo positivo. Vocês podem fazer da forma que quiser na hora, não tem problema nenhum, positivo. Positivo, positivo, positivo. Falar, eu tenho uma força R, não sei se é tração ou compressão. Poderia estar supondo que aqui é tração, não sei se é. Na hora que eu venho resolver isso, galera, ó, só tem uma incógnita. Lembrando, né? Qual a força que atua no elemento alumínio? É o próprio R, a força de reação. Na do bronze é o R, na do aço é o R também. E eu entro com os dados de cada um conforme a fórmula, né? Força que atua interna, vezes comprimento, dividido pela área e módulo de velocidade. Para cada um deles, tá? A área πr ao quadrado, né? Então, para cada um deles eu entrei com R aí. Eu sei que não é o F do alumínio, a força interna do alumínio é o R, do bronze e do aço também serão R, tá? Então eu chego, ó, resolvendo essa equação, eu chego nesse valor, e resolvendo essa equação eu chego nesse valor. Vou botar aqui positivo. Quando eu passo para o outro lado, ele passa a ser negativo. Então eu tenho esse valor dividido por esse, é negativo. O que significa o negativo?
que é compressão. Se eu supus que aqui era tração, cheguei no valor negativo, estou falando, opa, isso aqui é compressão. Se eu já sei que isso é compressão, e aí eu venho desde lá de cima, como a gente estava fazendo antes, jogando negativo, 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 e por aí vai, também não tem problema, vocês vão chegar neste valor positivo. Ó, positivo. Pô, então positivo é tração? Não. Positivo significa que eu supus que era compressão, achei positivo. Opa, tá certo, realmente é compressão. Da forma que eu indiquei está correta. Bom, beleza, cheguei no resultado, 1063 kN. Agora vamos para a área. A área é o quê? Força sobre área. Então é a força que atua no elemento, todas as forças são iguais de cada elemento, dividido pela área de cada um deles. Então tem lá a área do alumínio, né, a área do bronze e a área do meu aço. Então tá aqui as tensões em cada um deles. Tá arredondado aí, tá aproximado, tá, galera? Mas é mais ou menos isso. Cuidado com as vírgulas. Beleza? Exercício, isso vai acontecer sempre, galera. Em todo projeto que a gente for fazer, tem sempre qualquer software lá, se você vai colocar variação térmica dentro dele. Cuidado onde você vai aplicar, tem normas para isso também, normas do cliente. Então fiquem atentos. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Valeu, galera. Dá um like aí.